Documento Pod Carro, a sua revista eletrônica automotiva. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Carro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você pode ver pela vinheta, ou se eu não troquei a vinheta porque eu ando meio preguiçoso, você deve ter visto pela arte que agora está compondo a telinha aí do seu dispositivo, seja no YouTube, seja no seu celular. Estamos com o retorno de um dos quadros mais conteudistas da história deste programa, que é o Documento Pod Carro. É aquele momento onde a gente para fazer um resgate histórico da história de determinado modelo, de alguma situação ou de alguma coisa relacionada ao mundo do automóvel, algo que não se trata de uma notícia chamada hard news, né? Uma coisa mais recente, uma coisa mais quente, mas sim um resgate histórico daquilo que compõe hoje o que a gente entende por indústria automotiva nacional. Bom, antes de mais nada, eu não poderia fazer um programa deste sozinho, porque primeiro é muita coisa para pesquisar, e o tema de hoje é um tema para lá de, digamos assim, diferente. Eu preciso ser bastante honesto, é uma coisa que eu não dominava até... E olha que eu tenho livros sobre esse assunto há mais de uma década, mas eu nunca parei para me aprofundar. Mas é sempre bom a gente ter um amigo que fica enchendo o nosso saco pra gente poder prestar atenção naquilo que existe de mais interessante na rica história automotiva nacional. Mandando anúncio de Ford velho todo dia. Exatamente, eu estou com o meu psicológico, Flávio, já completamente abalado de tanto anúncio. Para vocês terem uma ideia, é óbvio, vocês já ouviram a frase dele, é o único ser humano possível que consegue entrar no contexto histórico nesse programa tentando nos levar à derrota financeira, que é o Flávio Domingos, falando com a gente diretamente do Ceará. Flávio, se apresente brevemente, porque eu preciso falar mal de você antes do programa começar. É isso aí, meu amigo. Eu tô aqui novamente, é um prazer estar de volta. Quer dizer, de volta não, porque a gente nunca saiu, né? A gente dá um tempo, mas é um prazer estar gravando mais um episódio e falando de um carro que eu enchi o saco de todo mundo no grupo, principalmente o Rodrigo, mandando anúncio todo dia. Era link de Mercado Livre, OLX, até que a gente tá aqui, né? Maverick virou um cinquentão e a gente decidiu fazer um episódio especial para ele, né? Exatamente. E assim, o nosso psicológico já muito abalado, com tantos anúncios e comentários, e o fato de que o Flávio mais uma vez virou seu hiperfoco para mais um automóvel que consegue distinguir a distância se o carro tinha ou não teto de vinil por uma foto com baixa resolução. A gente precisou trazer esse recurso de contar a história de um dos veículos mais importantes da história da Ford. E eu acho que seria interessante a gente trazer isso para vocês, porque obviamente é muito bacana a gente parar para estudar a história de um carro, mas é melhor ainda a gente poder divulgar e contar isso para quem a gente gosta. E nossa querida audiência não poderia ser diferente, a gente adora vocês. Então vamos passar este conhecimento adiante. Quem sabe vocês possam também cometer essa loucura, esse ato ensandecido de comprar um Maverick para si mesmo. Então, o que a gente puder fazer aí para tornar a vida de vocês um pouquinho mais miserável, a gente tá aqui para isso. Pois bom, já deixa o link aí da LX aberto. Já deixa a aba aí. Se prepare, porque hoje vocês vão ver alguns mitos e verdades da história deste rival eterno de outro grande veículo da história do país, que é o Opala. A gente vai trazer um programa de 50 anos. De 50 anos não, porque o Opala já tem mais de 50 anos, o Opala já está da época jurássica. Era a época que Dercy Gonçalves ainda era uma simples garotinha. A gente vai trazer essa história também mais pra frente. Hoje, o programa é 100% sobre a história do Maverick. Antes da gente começar, eu quero lembrar você o seguinte. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais. @podcarro, você encontra a gente no Twitter, no Instagram. No Facebook também, a gente não usa, mas se você quiser dar uma forcinha lá, estamos juntos. A gente avisa no Twitter e no Instagram quando os programas ficam prontos e eles vão ao ar, então é importante você estar ligado. Às vezes, quando tem notícias da semana, a gente vai avisar ali. Ou seja, você pode interagir, você pode mandar sua pergunta, a gente vai ler aqui e vai responder ela durante o programa. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Vamos falar da história deste cinquentão, né, com esta silhueta única, este veículo mais do que especial, que é o Ford Maverick. Obviamente, seria muito fácil eu começar a falar desse carro, porque recentemente eu escrevi uma matéria sobre ela no Jornal do Carro, mas acho que seria justo eu abrir a palavra para o meu amigo
justamente pelo fato de que ele simplesmente me falou tanto desse carro que eu me vi obrigado a comprar um livro para poder entender mais sobre o assunto. Então, Flávio, o filho é teu, por favor, comece o programa. Tá, vamos lá. Começando a apresentar o carro, né? O Maverick, ele tem esse nome, né? Já mandando uma curiosidade logo de cara. O nome dele, Maverick, remete a um senador, advogado e fazendeiro do Texas, né? Qual é o nome do homem? Deixa eu ver aqui. Samuel Augustus Maverick, né? E então deram esse nome para homenagear o cara. E também porque ele criou tipo uma lenda lá pelo Texas, porque o gado dele não era marcado e andava desgarrado, né? Então, o nome Maverick começou a ser relacionado a uma coisa sem regra, largada, entendeu? Sem muito senso. Então, a Ford quis trazer esse nome já para dar esse ar country, né? Puxando ali para a história dos Estados Unidos. E também, né, para dar um senso de esportividade, alguma coisa desse tipo, né? Pelo fato de rebeldia, que significou depois, né? Na mitologia dos Estados Unidos. E o Maverick, ele foi comercializado em 5 países. Os Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela, no México e no Brasil. O México. O Brasil foi o último, né, a receber o carro. Estados Unidos e Canadá venderam o Maverick basicamente na mesma linha de tempo, né? Se a gente for pela linha cronológica, o Maverick ele começou a ser vendido no finalzinho de 1969, já com o modelo 1970, nos Estados Unidos. E a Ford, naquela época, ela sempre teve uma conexão muito grande com o Canadá. Até porque a fábrica era, até como o pessoal diz, era atravessar um rio e estava em Windsor, né, no Canadá. Então, eles foram vendidos ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e no Canadá. Inclusive, mais outra curiosidade, a demanda nos Estados Unidos foi tão grande por esse carro que o Canadá teve que suprir a demanda dos Estados Unidos. Então, teve carros, teve Maverick vendido nos Estados Unidos e eram canadenses, né? Porque a fábrica dos Estados Unidos não dava conta. E na Venezuela é um ponto curioso, porque eu não tenho muita certeza de em que ano ele foi vendido, né? Até que ano, mas ele era um carro exclusivo, de poucos, né? Assim foi no México e no Brasil também, como a gente bem conhece, né? Quem conversar aí com algum parente, com alguma pessoa da época, vai saber, né? Vai ouvir que o Maverick era um carro de barão, né? Carro de executivo. E assim, embora tenha tido esse status aqui no Brasil, em alguns outros países, como eu citei, o Maverick ele foi criado para ser um carro compacto. Acredite ou não, foi criado para competir com o Fusca lá nos Estados Unidos. Foi uma resposta da Ford aos importados, né? E naquela época, no fim dos anos 60, estava entrando muito Datsun e o Fusca, né? Que já estava lá desde os anos 50. Então eles precisavam resgatar, né? Isso esse título, né, de carro mais vendido para uma montadora americana feita para os americanos, né? Então, inclusive, tem até um material de publicidade que a Ford levou o carro para dentro da Casa Branca e ficou um dos gerentes da fábrica, né, do lado de engenharia, e um dos ministros, e eles começaram a desmontar o Maverick. Isso em método de marketing, já para dar a entender que era um carro simples, né, de fácil manutenção, e que você poderia fazer as manutenções na sua própria casa, entendeu?
resgatando exatamente como era antigamente nos veículos americanos, né? Que você recebia até um manual de instruções, né, com quais ferramentas você utiliza e tal. Aí, assim, ele foi inspirado diretamente no Mustang, né? A gente nota bem essa similaridade pelo fato dele também ser um fastback, né? Ela tem aquela... lembrar um pouco. E ele nasceu inspirado principalmente no Ford Falcon, né? Ele, inclusive, tem materiais de concessionária, né? Concessionária não, de fábrica mesmo, em que mostra lá o Ford Falcon para ser usado como referência. E abaixo, os designers de exteriores trabalhando em cima disso, né? Isso foi em que? Em 1966, sabe? Em 1967, eles receberam as permissões preliminares, né, para produzir um modelo em argila, né? E assim foi indo. E, cara, no final de 69, quando tudo foi aprovado e o carro começou a ser vendido, ele saiu inicialmente com 3 motores. Isso lá nos Estados Unidos. Saiu com um motor de 144 polegadas cúbicas, outro de 170 e outro de 200. Todos 6 cilindros. E isso é interessante porque a gente lembra de carro americano e pensa, nossa, V8, Big Block, aquela coisa toda. Mas não. Lá o Maverick era um carro compacto, feito para família e feito para você se deslocar em pequenas distâncias, entendeu? Então ele saiu com motor 6 cilindros lá, primeiramente, né? Só que esse primeiro motor, o de 144 polegadas cúbicas, foi retirado porque era muito fraco. Aí, em 71, veio o V8 302, né? Vindo da fábrica lá de Windsor, no Canadá. É por isso que, se você for procurar aí, o 302 ele vai ser referido por algumas pessoas como motor 302 Windsor ou bloco Windsor e por aí vai. E esse motor ele já era uma evolução do que tinha saído nos modelos de entrada da Ford no início dos anos 60, como o Thunderbird, por exemplo, né, que usava o motor 269, se eu não me engano. Ele é uma evolução direta desses motores. E aí a gente vem para o Brasil. A gente falou um pouco do monólogo dele, como ele nasceu de fato lá nos Estados Unidos, agora a gente vem para o Brasil. O começo do Maverick aqui, ele foi um pouco curioso, né? Porque no início dos anos 70, a Ford Brasil fez um negócio que, honestamente, Rodrigo, eu nunca vi nenhuma outra montadora fazer. E esse foi a única vez que eu vi que alguma fez, entendeu? Em qualquer outra parte do mundo. Uhum. Eles fizeram um negócio chamado clínica. Era basicamente uma pesquisa direta de mercado, né? E a pessoa vai lá, um possível comprador vai lá e analisa o carro e dá as respostas lá para a fábrica, né? Eles fizeram isso, só que de forma secreta, né? Eles alugaram um clube lá em São Paulo e colocaram 2 carros. O Maverick, importado dos Estados Unidos, e colocaram um Ford Taunus, modelo alemão. E além da pesquisa visual, eles entregaram uma cartilha com 50 perguntas. E eles analisaram depois, e a vitória do Maverick foi incontestável. O povo queria o Maverick. E honestamente, se você pesquisar o que é um Taunus, você vai ver que não tinha nem por onde correr, sabe? O negócio era Uhum. do Maverick. Porque o Taunus é feio, sabe? A gente porra, ninguém merece, né? Deixa Cara, isso lá pro europeu, mano. não, peraí. Eu quebrei muito feio, porque, infelizmente, eu vou colocar a imagem, tá? Pra vocês verem do que a gente tá falando. Mas o Ford Taunus, ele é muito feio. Eu não tenho como descreditar o Flávio pelo que ele disse nesse quesito, porque é uma coisa meio tosca, porque se você parar pra analisar,
Foi uma tentativa da Ford da Europa de tentar pegar dois grandes sucessos da Ford Europa não, perdão, da Ford Alemanha, que é importante citar isso aqui. A Ford Europeia, a Ford Europa como um todo, ela foi surgir depois, porque você tinha dois grandes polos na Europa, Alemanha e Inglaterra, tá? Na Inglaterra, você tinha uma coisa chamada Ford Capri. Ford Capri era literalmente um cupê esportivo pequeno, com dimensões assim. Vamos colocar as dimensões do primeiro Mustang. Tá, o primeirão mesmo. Só que reduzidas um pouquinho, porque tudo na Europa é menor. Principalmente motores e visões geopolíticas também. Então tudo é muito pequeno. Então fizeram um Capri, que é um cupê até bem acertadinho. E na Europa e na Alemanha, você precisava de um cupê para poder concorrer com as outras ofertas da Opel, por exemplo, e com a invasão japonesa que em algum momento ia acontecer também, tá? E lá no final dos anos 60 surgiu o Taunus. O Taunus é muito feio. É muito feio. Eu não sei o que... Tipo, eles tinham as duas melhores referências do mundo. Eles tinham o Mustang, que no final dos anos 60 e início dos 70 tava despontando, era uma coisa linda de morrer. Você tinha o Capri na Inglaterra, que era bonito. Você tinha o V6 Cologne, que era uma coisa, sensacional. Aí você vê e, sabe, não dá, sabe? Dói um pouquinho, é complicado. Mas assim, amigo, eu preciso te fazer uma correçãozinha, porque eu vi essa história, essa questão do Taunus, inclusive no Brasil, é um pouco polêmica, mas a história é o seguinte. Essa clínica que a Ford fez, ela é um pouco polêmica em toda a sua história, porque existem duas versões. Existe a versão de que o Taunus ganhou, o Maverick ganhou de lavada, e essa é a versão que a Ford conta, porque nós trouxemos o carro, a gente sabia que eles iam gostar, porque a gente é foda, não sei o que. Não é bem assim. A versão que contesta é o seguinte: essa clínica, que inclusive aconteceu uma coisa, pra piorar uma coisa que o Flávio falou, que ele nunca viu, nunca tomou ciência de uma empresa chamando o público pra fazer uma tipo, escolhe qual que seja mais bonito, esse ou esse. Mas também, na verdade isso veio depois, né? Mas eu já vou adiantar. Depois que o Maverick acabou escolhido, na verdade, deixa eu colocar isso no trilho correto, senão eu vou me perder. O público escolheu, na verdade, o Taunus. Por quê? Porque ele tinha um visual mais atraente pro público brasileiro. O que é incrível, considerando que o carro é feio que dói. Pois tá? Porque tu olha assim e fala, não, isso aqui é Eurotrash, mano. Exatamente. Mas aí que entra o fator que gera a confusão. A Ford cagou pro público, tipo, deliberadamente. É uma coisa que a gente já discutiu em outras questões. Por exemplo, quem for no Twitter, no @podcarro, vai ver a gente zoando Ford várias vezes por causa das inúmeras decisões de momento Big Brain da Ford que deram errado. No Brasil tem vários, né? E, inclusive, eu e Flávio, falando horrores dessa maravilha automotiva que foi a Ford no Brasil. Mas... o que a gente gosta, viu? E detalhe... Nós recebemos diariamente, nós somos bombardeados todos os dias pelo Flávio no grupo, com anúncios de todo tipo de Ford decadente possível, porque a gente gosta de problema. Mondeo, Taunus, Taurus, é Galaxy, é Maveco. Lembra do Taurus SHO? Ai, meu Deus, ainda tô pensando naquilo, Flávio, pelo amor de Deus, aquilo, enfim. É melhor eu me concentrar, senão o público vai acabar, sei lá, trocando a gente pelo medo e delírio em Brasília. Mas enfim, o que aconteceu? Por que o Maverick venceu essa clínica? Porque, primeiro, o Taunus era feito, não vou dizer quase que até artesanalmente, mas o ferramental do Taunus era difícil, o modo de produzir do carro era mais complicado do que do Maverick, ou seja, o Maverick era mais barato. Aí você puxa pelo que o Flávio falou lá no início do programa. Era um carro barato, fácil de desmontar, de manutenção tranquila para concorrer com o Fusca. Então, para produzir o Maverick no Brasil, seria mais barato. A Ford, levei vantagem, hein? Beleza. Só que o que acontece? Nessa época, você também tem outro fator. Motorização. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. Inclusive foi uma coisa até que o Flávio me falou esses dias, eu não sabia,
eu fui descobrir através dele e depois do livro que eu tô usando de referência para fazer isso aqui. Você tinha no Brasil, eu vou adiantar o que o Flávio já ia falar, você no Brasil tinha 2 opções de motor na época. O famigerado V8 canadense, o 302, mas você não tinha os 6 cilindros. Porque nos Estados Unidos, como o Flávio bem disse, ele tinha 3 opções de motor. A 2.8, a 3.3 e depois a 4.1, que era a mais braba, que era com 98 cavalos. Beleza. A primeira saiu de linha porque era horrorosa, e as duas últimas ficaram, depois ficou uma e o V8. Não compensaria fazer esses motores no Brasil, porque era caro, e o V8, o 6 cilindros que já existia no Brasil, e é aí que fica o negócio que começa a piorar. Aí dá vontade de achar muita graça no negócio dele. Porque, cara, é aquele negócio, é Ford momento, né? Que terrível, velho. E o que me deixa mais, assim, encucado, por se tratar de um Ford momento, é que não foi a primeira vez, quer dizer, mentira, não foi a última vez que a Ford fez isso. A Ford fala... Pode falar, não, tem um motor aqui, a gente não precisa trazer não, vamos usar esse motor até dizer chega, e eles não vão reclamar. Foi assim com o Maverick, foi assim com o Corcel, foi assim com o CHT, e foi por isso que o meu carro tem um motor 1.0 CHT. Quer dizer, tinha, graças a Deus. É uma desgraça. Uma desgraça, Flávio. Mas enfim. Eu acho que os caras nem perguntaram de onde vinha esse motor. Porque eu acho que se dissesse, eles iam ficar, será? Aí, não. Tá, vai. É bizarro, porque esse, inclusive, foi um fator definitivo para encerrar a vida do Taunus no Brasil, porque a Ford tinha comprado a Willys. A Ford comprando a Willys, ficou todo o ferramental e maquinário e motor e coisas e tal. E nessa época, a Ford ainda vendia a Aero Willys e Itamaraty. E se você não sabe, usavam motores 6 cilindros, que foram parar na Ford Rural, na F-175 também. Na F-75, perdão. E a Ford olhou pro Taunus, olhou pro Maverick, falou... Usava no Jeep Willys também. Usava no Jeep Willys também. Inclusive, exatamente. Flávio, enorme conhecedor desse estourador de coluna, que é o Jeep Willys. A gente pode falar dele no próximo episódio. É outra coisa que eu gosto, mas não me orgulho de gostar. Ai, Cristo. O que a Ford pensou? Não dá pra botar os 6 cilindros no Taunus. Então, cabe no Maveco. Então, o fator, vamos reaproveitar essa bosta que tem aqui, vamos botar nesse motor aqui, porque esse motor é tão ruim que a galera vai comprar o topo de linha, que é o V8. Outro Ford momento maravilhoso. E por isso o Maverick ganhou, abre aspas, ganhou a clínica, tá? E o outro fator interessante sobre isso, antes de devolver a palavra pro Flávio, que coitado, eu já roubei quase uns 20 minutos dele já. Não. E quando teve a clínica que o Maverick passou da primeira fase, a segunda foi a Ford ligou pra GM, pediu um Opala emprestado pra colocar... Pediu um Opala emprestado pra colocar na clínica. Tipo, eu não sei se eu vou ter essa imagem, porque essa imagem eu peguei diretamente do livro Universo Maverick, do Paul William Gregson, inclusive. Se estiver ouvindo esse programa, forte abraço. Que tá literalmente todo o line-up da Volks, da GM, para concorrer com as opções da Ford, que à época eram o Corcel, o Galaxy, o LTD e o Maverick. Né? Inclusive, interessantíssimo para você entender como é que funcionava a estratégia de marketing das empresas nessa época. E, tipo, a superioridade desse carro se provou em questões muito pequenas. Porque ele chegou no Brasil com a missão de combater não o Fusca. E o Fusca já vendia horrores. Em 72, o Fusca vendeu o seu topo de unidades. Vendeu muito. Tipo, muito mesmo. Se você for olhar hoje... outra que, só te cortando um pouco, o Maverick não iria fazer frente mais nunca aqui no Brasil com o Fusca. Porque não faz sentido, entendeu? Pra nossa cabeça de brasileiro aqui,
Você vê um Fusca e vê um Maverick, é dois carros completamente diferentes, de dois níveis diferentes, Sim. sabe? É um núcleo pobre da novela e o núcleo rico. Mas lá, Sim! os caras lá nos Estados Unidos fazem sentido, né? E, tipo, até se você observar os Estados Unidos, que, de novo, era um carro que na época custava custava $2.000 no máximo. É o preço Sim. base. Então, O assim. base dele era $1.995. Então, tipo, era um negócio assim. E a Ford ainda fez de sacanagem, porque, porra, o Maverick é um baita de um carro em comparação ao Fusca. É muito espaço, é um capô enorme, é um estilo muito melhor, Coupe Fastback, não sei o quê. Enfim, incontestavelmente uma briga injusta desde o primeiro dia. Só que eles fizeram de caso pensado, né? À toa que o Maverick vendeu pra mais de 1 milhão de unidades, eu não sei quantas, acho que foram 6. Eu não vou saber de cabeça, mas vendeu muito. Foi. Muito nos Estados Unidos, vendeu muito mesmo. Vendeu quase 2 milhões de unidades lá. Então, tipo, foi um sucesso. É óbvio que quase ninguém fala em Maverick hoje nos Estados Unidos, porque acabou virando uma daquelas coisas que só a galera que gosta de Ford mesmo conhece, né? Sim. Assim como foi um Thunderbird, assim como foi um Falcon, assim como foi em matéria de Ford é meio complicado, porque aí já começa a entrar aquelas outras marcas mais luxuosas que eu e Flávio temos problemas psicológicos relacionados, como Mercury e Lincoln. A gente não vai entrar nessa questão agora, senão a gente não vai acabar esse programa. O Mas programa vai durar 3 dias. não, 3 dias eu não vou acabar, porque quando eu começar a falar da última geração do Continental, eu já fui embora. Eu já vou ter posto terno, já vou estar. Pô, não, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, tá confuso, a galera tá começando a fugir, a gente nem entrou na raiz do problema. O pessoal Beleza. já deve estar pensando, como assim Lincoln? Nem tô calvo ainda. Não tem. A galera que ouve esse programa sabe que não existe ordem. A gente lembra dos assuntos, joga e torce pela boa paciência deles de não abandonarem o programa antes do final. Mas enfim, o que acontece? No Brasil, você passou a ter duas opções de motor. Você tinha o famigerado motor 6 bocas do Aero Willis, que inclusive rendeu o apelido horroroso de Aerovic pro carro, porque, pô... E era uma tristeza, inclusive na Rural e no Jeep. Então tu imagina no Maverick. Cara, mas assim, é aquela coisa, o pessoal entendia o desempenho fraco nesses carros utilitários em que ele saiu, porque o foco dele era torque. sim. Né? Em velocidade não faz nada, é um gatinho. Agora pra subir parede é um leão. Sim, e tipo, a gente tá falando de um motor 3.0, mas que pra época só tinha 112 cavalos brutos. Sim. Ou seja, líquido devia ser o quê? 12. Talvez menos. Talvez menos. Então, assim, mas zoando, a gente sabe que devia ser, sei lá o quê, uns 70 cavalos líquidos, 80 no máximo. Mas pra um carro pesado, é uma diferença considerável. Então, Sim. assim, a única resposta. E detalhe, esse não é o único problema dos 6 cilindros, a gente já vai chegar lá. Você quer continuar, Flávio? Porque eu já falei demais, né? A gente pode falar de quando, após essa clínica aí, né? Inclusive, eu tenho algo a adicionar sobre esse assunto da clínica. Antes de eu fazer aqui, antes da gente continuar aqui. Uhum. Eu também ponho a teoria de que tenha sido algo envolvido com o governo da época. Porque a Ford era assim, né? De mão dada. Com o governo dos inomináveis, né? Que a gente não deve dar palco aqui. Uhum. Então, eu acho que tenha sido algo, assim, muito próximo. Porque a gente vai chegar lá, mas até o Lee Iacocca, que era o presidente mundial da Ford, foi falar com o cara, né? Pra pedir permissão, entre aspas, para produzir o Maverick aqui, entendeu? Então, Bizarro, né? e outra, a gente tem que lembrar também dos nossos predecessores, né? Que eles tinham uma relação meio curiosa com os Estados Unidos, né? Os caras trocavam café por filme hollywoodiano. Então a gente, né? Tem esse negócio também. Mas enfim, a gente continua, né? E isso foi o quê? No início dos anos 70, foi 71, né? Essa Não. coisa aqui. O Maverick foi aprovado
em 72, se eu não estou enganado, e ele aportou em 73. Não é à toa que é por isso que ele faz 50 anos hoje junto com o Chevette, com a Brasília, por exemplo. Sim, sim. Pois é, aí depois disso tudo, tem a fase de tropicalização, né? Digamos assim. Então a Ford trouxe 7 Maverick americanos para pesquisa e teste na fábrica da Ford, já almejando o lançamento do carro, né? Aí vem aquela coisa que nessa mesma época eles importaram os carros e enquanto isso o presidente mundial da Ford, que eu citei anteriormente, o Lee Iacocca, foi para Brasília conversar numa reunião quase que informal, porque teve foto, teve matéria em jornal, tudo de imprensa, para obter a permissão do presidente, né, para a produção do carro. Além disso tudo, ele anunciou um investimento de que, se não me falha a memória, foi 150 milhões de dólares. E se hoje em dia já é muita coisa, você imagina em 1972, é para fabricação para a criação da fábrica de motores, né? Ou seja, a fábrica de Taubaté, que a gente conhece bem, né? E só que ele não saiu muito feliz dessa reunião, porque a importação imediata do V8-302 não foi liberada pelo governo. E, novamente, o V8-302 ele é importado, ele foi importado do início ao fim da vida do Maverick nacional, porque, como o Rodrigo citou, era muito caro de produzir um motor desse, né? E era muito caro de trazer o 6 cilindros, de produzir o 6 cilindros, você imagina o V8, né? Então eles importavam. Enquanto isso, a Ford foi atrás de botar um motor nesse carro, né? Aí entra o gancho que a gente falou anteriormente. Qual motor que bota? Que motor que vai botar aqui? Os caras, eu fico imaginando a cena deles com o capô do Maverick americano aberto, assim, no meio do pátio da fábrica, falando, mano, o que nós vamos fazer com isso aqui? Aí foram lá nos livros, falaram, qual é a nossa linha aqui? Aí olharam assim, não, tá, tem a linha Willys aqui, vamos botar o motor do Gordini? Não, pera lá. Não, pera lá. Não cabe um motor no porta-mala desse carro, calma aí. Senão o porta-mala ia ficar grande demais na frente. Aí os caras. Eu não tô aguentando. Aí, enquanto isso tudo tava rolando, a Ford testou algumas opções pro motor V8, né? Enquanto o 302 não era aprovado para ser importado, eles testaram alguma coisa. Aí entra a outra curiosidade. A Ford trouxe um Maverick mexicano, que o Maverick mexicano era chamado de Falcon Maverick, que lá no mercado mexicano ele entrou especificamente para substituir o Falcon antigo, né? Então lá era Falcon Maverick. Mas enfim, ele importou essa unidade de Maverick e com o motor V8 lá no México ele saía com um 289. Era o 289, Rodrigo? Me confirma aí. Só um minuto, vamos fazer aqui a pesquisa neste exato momento. Estou com um livro aberto, você que está ouvindo a gente de casa, no conforto da sua casa, no conforto do seu celular. Você espera só um minutinho, que eu tenho quase certeza que era 292, eu não posso conferir, eu tenho que conferir para não passar a informação, porque, embora não pareça, este é um programa factual, né? Nós trazemos informações que são de verdade, né? O motor 302, ele só foi parar no Brasil depois que o governo liberou, porque antes não tinha essa opção, né? Eu sei que também, inclusive, outra curiosidade, o vídeo que todo mundo que já passou horas e horas aí olhando o Emerson Fittipaldi andando em Interlagos, né? Na Interlagos antiga ainda, antes da mudança, da reformulação toda, era a versão mexicana. Tanto que se você for olhar no vídeo, você vai ver que o motor, o Maverick que tá ali, ele tá com calotinha tipo Dog Dish, né? Que é aquela calotinha prateada no meio da... Como é que é, Jesus? No meio da roda. Sim, no meio da roda lá.
Isso. E também o carro tá com trava de capô na ponta. Então, E isso é muito coisa de automobilismo mexicano, né? Se eu sim, for parar pra exatamente. pensar. E Porque. outra, Ah, e só te cortando um pouco, aquele carro, se tu olhar assim por fora e pesquisar mais um pouco e tal, tu vai ver que ele é um Maverick Super. Tipo, pra gente, né, pro Brasil. exatamente. Um Maverick Super, mas não, tem lá Dog Dish, tem a travinha no capô e tu fica, que é isso aqui? Né? Parece que eles pegaram um Maverick de um consumidor aleatório que tinha modificado. Mas isso É, era pré-produção ainda, nem vendia Maverick ainda. rapaz, eu não tô achando aqui. Mas assim, eu preciso. Eu vou deixar essa informação passar pelo seguinte. Você aí de casa tenha em mente que não era o 302, tá? Sim, O 302 foi o último motor V8 que o Maverick teve. Para o Brasil, as primeiras unidades V8 que vieram eram vieram as mexicanas. Depois considerou-se importar o motor vindo de Windsor. É por isso que todo mundo. Que esse motor foi parar até depois no Landau. sim, sim. Eu sei que os primeiros Galaxy LTD, eles não eram 302, tanto que tinha versões preparadas que a Caltabiano fazia, teve LTD quadrijet, mas isso aí já é aquelas loucuras que a gente gosta. Mas inclusive o México teve umas versões interessantíssimas do Maverick, né? Teve Maverick Shelby e tudo mais. Sim, sim. Mas não era o 302. Eu não sei se era 289 ou se era 292. Você aí de casa pode corrigir a gente nos comentários. Flávio, segue daí. Pois é. Aí, cara, eles testaram, fizeram esse vídeo, né? E que inclusive usaram no marketing do Maverick posteriormente. E fizeram umas ediçãozinhas para passar ali no meio do break do Jornal Nacional. E falando nesse âmbito de motor, a gente tem que voltar de novo pro nosso amigo, né? Ai, Pro meu nosso Deus. amigo cansado, o famoso BF-161, né? E também chamado de 6 cilindro 3.0 184. Quando foi pro Maverick, eles botaram isso. Deixa eu te corrigir, Mas, deixa eu te interromper só um minutinho, eu achei a informação. claro, Parafraseando o livro Ford Maverick, o Universo Maverick, diz o seguinte. Então, em 6 de novembro de 72, chega no México um Maverick equipado com motor 289 V8, que foi levado a testes, que levou ao material mais icônico existente, que é Emerson Fittipaldi em Interlagos, moendo aquela bagaça até desistir. Continue. inclusive, eles, se você observar bem no vídeo, no começo ele tá com as rodinhas de dog dish e tal, tudo bonitinho. Aí depois ele já tá com umas rodas de ferro preta já. Ele O que, estourou o carro todo, né? sim, o Emerson Fittipaldi moeu, esmirilhou o Maverick. Não era dele também, né? Sei lá. Tá certo, né? Tem que ser assim mesmo. É, o prejuízo era dos caras, então. Enfim, a gente tem que falar do nosso amigo, né? Do BF-161. E a gente não vai falar dele, do, do óbvio, da óbvia falta de performance desse motor no Maverick de produção, porque a gente já sabe, né? É um motor suave, é um motor que te leva bem, assim, confortável, tem torque. É, mas não vai correr com ele, entendeu? Não dá. É esse o nosso ponto. Mas ele tem mais uma curiosidade. E a gente tem que entrar já no. Quando eles quiseram colocar esse motor, a gente tem que falar dos testes de pré-produção desse Uhum, carro. Porque foi o seguinte: o BF-161 que está no Maverick, ele é, em concepção, basicamente o mesmo motor que vai na Rural, no Jeep Willys, né? Na F-75. E qual era o outro? Os Aero Willys, né? uhum. É basicamente o mesmo motor de concepção, tudo. Só que assim, eles já estavam em mente de que o 302 ia ter que ter algum motor V8, algum motor forte, para eles venderem uma versão esportiva, né? E eles precisavam de um motor mais fraco para as linhas de entrada e linha intermediária. Então eles pegaram o motor e pioraram ainda mais para Ai, botar no Cristo. Maverick. Eles trocaram pistão, trocaram biela,
trocaram virabrequim, trocaram comando, tudo pra capar o motor, pra deixar ele um pouco mais fraco, pra jogar no Maverick e falar, ó, isso aqui é entrada e intermediário. Quer o massa, quer o top, vá ali no V8, gasta mais 300 milhões de cruzeiro e compra o V8. Entendeu? Era basicamente o pensamento dos caras. Só que hoje em dia a gente já imagina, né, que se mudar alguma coisa no motor, seja ela qual for, né, de peça móvel, interna, vai ter alguma deficiência em algum outro ponto. A gente que joga jogo de corrida sabe mais que os engenheiros da época. Olha aí, você pode se gabar disso aí, porque todo mundo que joga pelo menos mais Summer Car, você vai ver que se você mudar um pistão, o carro lá do cara começa a ferver, né? E foi isso que aconteceu. O motor começava a superaquecer a ponto de explodir a lateral do bloco, na região do quinto e do sexto cilindro. Mano, nessa época eles já encomendaram um bloco novo, reformulado, com galeria modificada, passava a galeria por aqui, eles aumentavam. Aí, não, a gente pode aumentar o furo da galeria nessa parte do bloco. Ia lá e botava, beleza. Fizeram tudo isso. Funcionou? Não. Não funcionou. Gastaram já o dobro do que era para gastar para botar o motor para rodar e não funcionou. Aí que vem a parte mais legal da história. Vem um mecânico, roupa suja, lá da linha de serviço da fábrica, olhou pro motor e falou, este motor não tem flauta. O que era a flauta que ele falava? O retorno de água. Mano, tinha o quê? Basicamente mais de 20 engenheiros envolvidos diretamente com o Maverick. Nenhum pensou nisso. Nenhum pensou num retorno. Mas o cara lá da linha de montagem de serviço, imaginou isso e os engenheiros acataram a ideia. E foi aí que fizeram um furo na lateral, nessa região do quinto e sexto cilindro, e colocaram uma mangueira de retorno na parte do meio do radiador. Então, se você tiver um Maverick perto de você, um Maverick 6 cilindros, você abre o capô, você vai ver que na parte direita do bloco, você vai ver uma linha de retorno, uma mangueira que vai até o radiador. Essa foi a solução que eles encontraram. E funcionou muito bem, porque eles faziam aquele teste, né, de rodar 20, 30 mil quilômetros com o motor numa rotação alta, né, para ver se explodiu alguma coisa. E funcionou. E foi desse jeito que eles colocaram o motor dentro do Maverick, com potência e torque capado e uma gambiarra, mas que funcionou, né? Eu fico embasbacado, de novo usando essa palavra aqui, porque é o seguinte, tudo bem, eles ficaram com medo da pessoa ficar com o motor Aero Willis antigo fica com um torque muito parecido com o do V8, então as pessoas pensam, por que eu vou gastar mais para gastar mais? Né? Exatamente. Então foi uma solução encontrada. De novo, não foi a última vez que a Ford fez isso. Eu digo isso por experiência própria. Porque... Esse episódio deveria se chamar Ford Maverick, Ford Momento. Porque é só disso. E o pior é que o termo Ferverick, que a galera adora dizer isso quando aparece qualquer Maverick de qualquer tipo, seja ele 4, 6, 8 cilindros, começou num defeito de engenharia, né, de tropicalização de motor, que é uma coisa que, por exemplo, que no GPC a gente zoa muito. A gente sempre fala do kit verão e do kit gelo. Né? Quando algum funcionário ali da emissora está com os nervos à flor da pele, ele fala, já encomenda o kit verão. O cara tá estressado, o cara tá de cabeça quente. Porque se você colocar um motor não desenvolvido para os trópicos, nos trópicos, vai dar merda. Não é nenhuma diferença. Não é diferente com o caso do Maverick, só que já era um motor que já era usado no Brasil, então assim... Já começa bizarro que o motor ficou mais fraco pra te empurrar. Olha como é que os caras são sagazes, né? Como é que o momento eu se divirto. O cara já empurrar você pra versão V8, não necessariamente a GT, mas já pegar um super luxo V8, né? E tipo, um motor ruim que esquenta. Pelo amor de Deus. E detalhe, essa aqui eu não vou nem esperar
o meio pro final do programa, eu já vou falar logo. Custava ter colocado a porcaria de um medidor de temperatura no painel, meu Deus. Tava. Pois é. Sinceramente, sabe? É esses negócios que a pessoa fala, tá rindo, tô. Claro que tô. Porra, isso é um bagulho básico, irmão. Porra, meu carro não tem nada. Não tem nada, mas tem um medidor de temperatura ali. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá, Flávio, antes que eu fique mais revoltado com isso aqui. É pra quebrar tudo mesmo, cara, porque é foda, né? Enquanto lá fora o carro era barato, aqui o carro já começava caro. Né? Então o mínimo que tinha que ter era um medidor de temperatura. E tipo, uma coisa que eu não consegui, até esqueci de falar no início do programa, o Maverick não veio pro Brasil para competir com o Fusca, igual era nos Estados Unidos. Aqui, a Ford já tinha o Corcel para poder combater o Fusca, o Zé do Caixão, a Brasília, que viria depois, né? Se bem que eu acho que o Maverick barato já batia de parte, já batia a Brasília ali, né? Que, porra, carro maior e tal. Mas assim, o Maverick veio pro Brasil pra brigar diretamente com o Opala. Pois é. E o Opala não era, assim, um carro pouco desejado. As pessoas queriam mesmo, era o frenesi da classe média. Entendeu? Assim como o Monza foi depois. Então, a Ford precisava de uma resposta sólida, porque não adianta você empurrar a Belina luxo para pessoas que não querem ser vistas num carro que é meramente um francês remodelado. Exatamente. Então, né, é uma engenharia, assim, que, sinceramente, de novo, mais um Ford momento para vocês. Tem que ter uma buzina e a gente tem que fazer uma imagem chamada Ford Momento. Cada vez que concordo. você tem que pular na tela, Ford Momento e a buzina. Enfim. Eu vou dar um jeito de fazer esse pacote gráfico em algum momento. Prossiga. Enfim, o lançamento oficial, assim, do Maverick ao público, ao mercado. Ao público não, ao público foi antes, no Salão do Carro. Se eu não me engano, foi o 8º salão, né, de 72, ali em novembro. Foi ali que eles anunciaram, né, que ia lançar o produto Maverick há alguns dias, né, alguns meses mais pra frente. Aí, o lançamento oficial, como eu estava dizendo, ao público, eles podiam comprar, de fato, foi em junho de 1973, nas carrocerias Coupé e Sedã. E isso é um ponto a se destacar também, porque lá nos Estados Unidos, primeiro saiu a Coupé. Lá para 72, 73, começou a sair Sedã. Né? E aqui eles lançaram junto. Só porque não fazia sentido lançar um e depois lançar o outro, né? Se já tinha os dois lá fora. Então, lançaram junto o Coupé e o Sedã, com as versões Super e Super Luxo, né? Nos dois, no Coupé e no Sedã. E o Super, como você deve imaginar, é o de entrada, o mais barato, o mais pelado, com menos dignidade possível. E o Super Luxo era para ser como o nome já diz, de luxo, né? Um super melhorado. E os dois saíam com essa versão do 6 cilindros, né? Somente com esses 6 cilindros. E lançaram junto também o GT, que a este ponto já tinha sido liberado o 302, já tinham decidido colocar esse motor lá e colocaram o 302 no GT, né? E o GT obviamente só existiu no Coupé, porque a gente tem que falar isso também, porque assim a galera gosta muito de fazer tributo, né? Releitura. Então tem gente que pega o sedã, bota as faixas do GT, coloca o V8 e fala, tá aqui meu sedã GT, né? Só que não existiu sedã GT, só no Coupé, tá? E isso é importante falar, porque tem gente que troca o motor, bota as faixas e arranca a plaqueta ali no batente da porta, né? Pra você não ir lá e pesquisar o que cada letra significa e você não descobrir que o cara tá sendo picareta. Então fique ligado. Se você tem 200 mil para gastar no Maverick hoje em dia, observe se ele tem plaqueta. Então, continuando. E em 73 foi o ano mais dinâmico do Maverick, né? Porque era um produto novo.
É aquele fator de novidade, né? Todo mundo queria um. Eu lembro das histórias do meu pai. Ele trabalhava em estacionamento nessa época. Ele era manobrista. E ele falava que... Ele fala, né? Que quando chegou um Maverick lá para ele estacionar, parecia uma nave espacial. Ele esqueceu que existia Opala na face da Terra. Entendeu? Chegou um banqueiro lá para estacionar um Maverick e ele ficou abismado olhando o carro, porque era muito bonito. Até hoje é, né? É majestoso o carro. Então, foi o ano de maiores vendas do carro. E tendo em vista que, em comparação com o modelo americano, o Maverick nacional não vendeu quase nada, né? E você me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas foram o quê? 108.106 Mavericks É isso brasileiros, aí né? mesmo. Pois é. E a gente entra no ano de 1974, que, na minha opinião, é o mais interessante da história do Maverick, né? Porque começaram os testes do famoso motor 2.3, o HC, e mais uma vez, Ford momento. Porque os caras pensaram assim, lá nos Estados Unidos tiraram o motor 6 cilindros mais fraco, simplesmente porque ele era fraco demais pro carro. Só que é aquela coisa, né? Crise do petróleo, ninguém tava mais querendo comprar motor beberrão. Falou, esse carro aqui quase de 2 toneladas, vamos botar um motor 4 cilindros neles? Vamos. Foi isso que eles disseram. E começaram a pensar no motor 2.3 OHC, lá na fábrica de Taubaté, que a este momento já estava em fase final de acabamento já, né? Para funcionar de fato. Devia faltar o quê? Um letreiro, né? Enfim. Esse motor também, ele recebe o codinome de LL23. Eu não vou lembrar agora do significado dessa sigla, mas tem alguma coisa a ver do motor em que ele foi melhorado, né? Ele foi levado lá nos processos de engenharia para ser melhorado. E O foi do justamente 23 é a litragem, o 2.3 litros. isso, isso. Esse LL tem alguma coisa a ver que eu não me lembro agora. O Rodrigo pode até me ajudar, se for o caso. Pesquisando. Oi? Tô pesquisando, continue. Pronto. Tem a ver com a evolução, né, do motor no qual ele foi baseado, que é o motor 1.3 e 2.0, novamente vindo lá da Europa, né? E ele, como eu já disse, ele foi fabricado lá na planta de Taubaté. E o impressionante, muita gente mete o pau nesse motor porque diz que é muito fraco, mas ele foi exportado pela Ford do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa, né? Esse motor ele foi usado no Mustang, na versão turbo. Esse Mustang 2.3 turbo era bom? Não, porque explodia também. Metendo um turbo, o carro começava a explodir. Mas no Ford Capri ele se viu muito bem. Então, se você viu um Ford Capri com motor 2.3 ali, todo esportivo, é esse motor. É basicamente o 2.3 lá. Se duvidar, vai até ter no bloco lá. Bloco fabricado em Taubaté. Inclusive, esse mesmo motor foi parar na Ranger até 2004. Então, Exatamente. mais um Ford momento aí, usando o motor até dizer chega, até o bloco fazer bico. Eu já ia citar isso. A diferença desse motor desse 2.3 usado no Maverick, no Mustang, no Capri, dos da Ranger mais moderna, é simplesmente o posicionamento das velas, né? Porque entrou injeção eletrônica, aquela coisa toda. Então teve que mudar o posicionamento das velas e o posicionamento das velas no bloco, né? É só isso que muda. O resto, você pode ir lá procurar pro Maverick que você vai achar. Se você tiver uma Ranger 2.3 aí. Então, continuando aqui. Esse motor, ele só saiu de fato na linha de 1975. Só que todo mundo já sabia que ia ter um Maverick 4 cilindros. Por quê? Porque a revista Quatro Rodas já tinha, né? Passarinho tinha contado para ela que a Ford estava testando um Maverick 4 cilindros
azul, sedã, pelas ruas de São Paulo. Os caras acharam esse carro, tiraram as fotos, escreveram a matéria e tudo. Então, no final de 74, o povo já sabia que ia existir um Maverick 4 cilindros para sair aí, entendeu? Então não foi surpresa. Mas mesmo assim a Ford fez aquele marketing todo que eles faziam na época, né? E eles lançaram esse motor, infelizmente, quando as vendas já tinham caído muito, né? Pelo fator de crise do petróleo. E esse motor foi disponibilizado no Super e no Super Luxo. Sendo um V8 sendo um GT somente V8, né? Mas isso muda um pouco em 76, né? Quando o V8 é disponibilizado como um opcional nas versões Super e Super Luxo. Isso é muito interessante de falar, porque você podia ir lá numa concessionária Ford e comprar um Super peladão com motor V8. Então você imagina aí o tanto de bobo que você ia pegar, né? Para o cara lá, vou fazer a rixa. Para o cara lá no SS6 dele, você dá um pau de Maverick Super no cara. Inclusive, nesse ano de 74 aí, eu vou dar a deixa pro Rodrigo, teve um período de pistas do Maverick, que foi o período mais avassalador da história desse carro, em termos de competição. Né? Inclusive, foi até bom o Flávio ter falado nisso, que eu tenho um momento denúncia para fazer aqui. Momento denúncia. Que é o seguinte, hoje, e essa eu vou fazer bastante direta, eu espero que essa pegue bem no meio da alma de vocês que estão ouvindo isso, porque essa eu vou entrar com o pé na sua alma agora, e eu espero que você não sinta o menor remorso enquanto eu faço isso. Porque é o seguinte, opaleiros de todo o Brasil, minha fala é direcionada a vocês agora. Vocês amam de paixão, perdidamente, uma coisa chamada 250S. O bloco, o bloco mítico, os 6 cilindros, o opalão de verdade, que vocês amam de paixão. Mas assim, num país que, assim como todos os seus americanismos, adora essa rixa entre Ford e Chevrolet, eu preciso dizer-lhes o seguinte. Não só o Opala começou a tomar um cacete do Maverick por causa do V8, mas, na verdade, isso veio depois, tá? Mas isso aconteceu, isso é canônico. Mas vocês precisam agradecer ao Maverick pelo 250S. Ou seja, a pista da Resistance, o Magnum Opus do Opala, é graças a Ford. Ou seja, revejam vossos conceitos, pois vocês devem muito ao Maverick, né? Esse é o meu comentário inicial, né? Agora eu vou entrar com o factual, vou ter que tirar o opinioso, né? Agora eu tenho que entrar com o serviço jornalístico, já feita a crítica. Mas vamos lá. Jornalismo sempre imparcial aqui. Exatamente. A gente, eu adoro, Flávio, essas pessoas que viram pra gente. Não digo isso só nos comentários, às vezes, aqui ou no Twitter, mas às vezes quando a gente tá falando de alguns assuntos. Não, porque o jornalismo tem que ser imparcial, amigo. O programa é meu, eu faço o que eu quiser. Não é nem pelo fato do programa ser meu. Poderia muito bem dar uma tapa sem mão na pessoa e dizer isso. Mas é o seguinte, não existe jornalismo imparcial. Não existe imparcialidade sobre um assunto que você estuda, porque a partir do momento que você conhece a história, você toma uma opinião. Exatamente. E se você tem uma opinião, ela é baseada no que você aprendeu e no que você acha sobre a coisa. Então, não existe imparcialidade no jornalismo. E este programa, muito menos, porque eu já estou entrando com carro e tudo na sua casa. Então, você não pode fazer isso, apenas aceite os fatos, querido ouvinte. Vamos lá. O fato da gente falar sobre a história do Maverick nas pistas é porque, assim como a história do Opala, ela é extremamente notória, tá? A gente poderia muito bem ficar aqui divagando horrores sobre o terror que era os 6 cilindros, a história do 4 cilindros de 102 cavalos, que até era melhor que o
que o 6 e acabou substituindo ele no futuro, mas enfim. O que todo mundo conhece, o que é canônico na cabeça do fã de automóvel dos anos 70 no Brasil é que falou em pista, você tá falando em Maveco e Opala. Assim, é extremamente indissociável uma coisa da outra. Né? Tanto que o Opala acabou gerando a Stock, e hoje é o que é, e também tem a Old Stock, que é a galera que ainda corre de Opala. Né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, faça a questão de aprender. O que acontece? A disputa nas pistas começou a ficar muito quente com a chegada do Maveco. O Opala já corria desde os primórdios, desde que a Terra ainda era uma bolinha de gude. Mas então o Maveco chegou e começou a dar trabalho aos Opalas, né? Porque você tá vendo um carro que é beneficiado pelo motor V8 302 e o Opala tinha um trunfo, que era ser leve. Tem muita gente que fala, não, o Opala é um baita de um barco, não sei o quê, mas o Opala é leve. Essa é a grande verdade. O Maverick tinha lá o seu pezinho, então a briga entre os dois era muito parelha. Mas no final das contas, o Maveco tinha a ajuda do 4 cilindros Mentira, tinha a ajuda dos 8 cilindros para poder ter o seu desempenho em pista ser uma coisa bastante notória, né? Só que isso começou a incomodar, né? Quem faz sucesso incomoda, como diz a letra da música. Inclusive, só te cortando um pouquinho, Rodrigo, me desculpa. Você falou do 4 cilindros, eu não sei se você vai falar mais pra frente, já peço desculpa se eu estiver tomando aí tua pauta. Não, imagina. Mas tu falou do 4 cilindros, eu me recordei que a Ford usou 2 Maverick 4 cilindros na competição que, se eu não me engano, foi os 600 milhas 600 milhas não, tô ficando maluco. Alguma coisa de Interlagos, tá? Campeonato Sul-Americano de Turismo. Exatamente. E o piloto era o garoto propaganda do Maverick na época, o José Carlos Passe, né? Ele tem até uma foto dele com o Maverick 4 cilindros preto, com patrocínio de cigarro, aquela coisa toda, mas era um Maverick 4 cilindros. Ele ganhou na determinada categoria. Então o 4 cilindros foi usado também nas competições, junto com o V8, inclusive. Sim, exatamente. Vou ver se até coloco essa imagem pra galera ver, porque é bastante bacana. Mas vou tentar ver se eu consigo borrar o patrocínio do cigarro, porque a última coisa que eu quero que vocês façam é começar a fumar, né? Mas enfim, eu não vou dizer o que vocês devem fazer, mas eu já tô dizendo não fumem. Vamos lá. O Maverick começou a incomodar tanto a galera que corria de Opala que alguma coisa tinha que ser feita a respeito, né? Eis que ninguém mais, ninguém menos do que Bob Sharp, né, o piloto na época, e posteriormente, como correu com o Maverick também, e o Jan Balder, eles requeriram em 74 a homologação de uma variante especial para os 6 cilindros do Opala, chamada 250S. Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque obviamente tem uma galera que é bastante entendida de Opala e vai vir comendo a minha alma de hashi e molinho shoyu, porque eu sei que isso vai ser muito fácil de fazer, porque eu vou dizer alguma besteira em algum momento. Mas se eu não me engano, a gente está falando de tuchos mecânicos, uma carburação aprimorada e um salto cavalar de potência. Por exemplo, a gente está falando de uns 118 cavalos líquidos no 6 cilindros normal que passaram para 153. Então, assim, é uma diferença brutal de um 6 cilindros normal para o 6 cilindros preparado, que era o 250S. Tudo isso com carburador Solex. Não, brincadeira. Eu já não sei. Era Solex ou já era DFV? Acho que era Solex, né? Eu acho que era Solex mesmo, mano. Eu falei brincando, mas eu acho que era Solex mesmo. Enfim, se a gente tiver errado... Já demos pau pro pessoal, viu? Não, eles vão parar na frente das nossas casas, vão ficar acelerando até a gente perder a consciência e ficar maluco. Mas enfim, a Ford, obviamente, incomodada pelo desempenho superior do Opalão, precisou também tomar uma iniciativa e saiu
né, dessas entranhas do mundo da competição, outro kit raríssimo para o Maveco, que é o kit Quadrijet. O que consiste o kit Quadrijet? Né? Era um carburador de corpo quádruplo. E, para ser muito sincero, eu não conheço nenhum outro carro nacional que tenha tido isso. Acho que nem Dodge teve isso. É verdade. Nem Dodge teve isso mesmo, não. Só o Mavic. Então, a gente tá falando de uma potência, assim, bizarra. Né? Eu vou pegar o número bruto, porque eu não tô achando aqui o número líquido, tá? Mas o Maveco... era quase 300 cavalos lá, né? Sim, o kit dava 257 cavalos brutos. Olha aí. O que líquido dá 170, ou seja, mais do que o Opala. Então, assim, você tinha a benesse, mais uma vez, do motor V8, favorecendo o Maveco, mas o Opala continuava um carro muito mais fácil de dirigir. Né? Isso que é mágico sobre o Opala. É um carro fácil de dirigir comparado ao Maveco. Foi um carro espalhado. Uhum. Entendeu? Você vê filmagens de época, você vê as fotos e fica tipo, pô, o Opala entra muito mais fácil na curva. O Maveco não, tipo, é mais... Enfim, a galera que dirige, a galera que entende do assunto vai saber dizer exatamente a diferença dinâmica dos dois. A gente trabalha com achismos porque ninguém estava vivo nessa época, então vocês queiram nos desculpar. E ninguém é piloto. Exatamente. A gente, provavelmente, na nossa audiência tem aí pilotos e futuros pilotos, mas era uma coisa muito notável de se dizer, porque isso mudou completamente a forma como se corria no Brasil, né? Porque a gente sempre teve uma história de pistas muito rica. Né? A história do Opala, então, nem se fala, tanto que o Opala corre até hoje. O Maveco simplesmente... Os Willys também, né? A Willys corria lá no início dos anos 60, DKV também. Sim, os DKV corriam, os Fuscas corriam, o Gordini corria, que é uma coisa que eu acho linda. Então, assim, a gente também tem o famoso Opala da equipe Hollywood. Aquilo é maravilhoso. Opala não, perdão. O Maveco da equipe Hollywood é uma coisa maravilhosa. Aquele aero brutal. Que virou uma onda. Não, aquilo ali, amigo, é uma coisa, assim, de louco. Acho que aquele carro correu até na divisão 3. Sim, e ele usava roda e pneu do mesmo modelo, mesmo diâmetro que o Emerson Fittipaldi usou na Copersucar, no carro de Fórmula 1. Você tira daí o negócio como era. Não, era brutal, malandro. Não tem, assim... não tem explicação, sabe? Era um negócio completamente, assim, fora de órbita, em termos de preparação. Galera, cara, esse carro é conhecido mundialmente. Eu posso dar, assim, o braço a torcer pessoas que não tenham visto pelo menos uma imagem desse Maveco correndo solta em fórum de corrida, porque é uma coisa absurda. Sim. É simplesmente o Maverick de corrida. Eu já vi recorte de jornal de época da Argentina, que também é muito forte, né, no automobilismo aqui na América do Sul. O turismo deles é brabo. Eles chamando esse Maverick Hollywood da equipe Hollywood Berta de El Monstro, alguma coisa assim. E coisa assim de matéria mais nos hemisférios mais pra cima, chamando ele de a besta, né, alguma coisa assim. Porque era um negócio absurdo esse Maverick. É tanto que ele foi banido pela Associação do Automobilismo aqui da Nacional por alguns meses, né? Até eles conseguirem correr de novo, porque o carro é tão rápido que deixava todo mundo para trás. Os caras começaram a ficar muito cheio da cabeça e novamente, nossos amigos dos Opala, né? Enchendo o saco. Mas enfim, é uma parte da história que a gente não pode deixar passar, porque se o Opala, assim, na minha visão, tá? Você aí de casa pode contestar o quanto você quiser. Mas assim, o único competidor à altura do Opala nas pistas foi o Maveco. Sim, porque o Dodge tem aquela coisa de ser muito pesado, não ter nada a ver com a aerodinâmica de pista, né? De um carro de corrida. Não, maneira alguma. Isso tudo colocava em prova o 318, né? Que embora fosse mais forte, mais potente,
não vencia todos esses outros fatores, né? Não. E tipo, creio eu, mais uma vez, dizendo posso estar errado, o 318 é de uma concepção mais antiga. Sim. Né? Não que o 302 fosse uma coisa moderna, porque a gente tá falando de um motor que a Ford usava, era um motor V8 intermediário nos Estados Unidos. Né? Então, E era o retrabalho, uma evolução de motores mais antigos do início dos anos 60, como a gente já tinha citado, né, anteriormente aqui. Exatamente. Então, assim, se fosse um motor ruim, ele não tinha chegado até no Mustang SN 95. Pois é. Vamos entrar nesse detalhe aí. Foi parar depois, foi parar no Galaxy, foi parar no Thunderbird, foi parar no Mustang, enfim. Foi parar famoso... no Lincoln Mark 7. Flávio, não começa. Não começa. Olha só, vamos deixar isso claro pro público, até porque a gente tem que ir adiantando já os negócios que a gente já tá com mais de 1 hora de programa, mas até porque o tema é bom, a gente vai se perdendo. A gente vai fazer um episódio sobre a era Malaysia nos Estados Unidos, a era do que existe de mais opulento e desnecessário em matéria de carro de luxo, tá? A gente vai falar de Lincoln, a gente pode falar também da Mercury, eu quero falar de GM, eu quero falar de Cadillac, a gente vai ter espaço para isso, porque agora eu vi um monte de vídeo sobre isso. Eu vou empurrar isso no Flávio também, ele vai começar a estudar sobre isso, a gente vai trazer isso aqui para vocês, tá? Senão a gente vai ter que voltar para nossa rotina de ficar assistindo TikTok e stories de Oriente Médio, de carro americano. A gente tá maluco, a gente tá quase se mudando pro deserto pra comprar um carro desses. Mas enfim. Eu fiquei abismado que eu descobri que o Crown Victoria foi vendido oficialmente pela Ford na Arábia Saudita. O Caprice também. Pois é, olha aí. Então, assim, mais um fato desnecessário que você não precisava, mas a gente traz aqui pra vocês. Mas vamos sair do contexto de pista. Olha, ó, já tomamos o quê? Uns 5 minutos só falando de Lincoln. Não, se deixar, amigo, vai pra mais de 1 hora, 1h30. Eu sei que vai ser outro episódio do Documento Pode Carro que vai ser enorme. Mas enfim, quando acabou, né? Eu não vou dizer que acabou, né? Você sabe que o Maveco, depois que teve o 6 cilindros substituído pelo 4 e começou ali, como o Flávio falou, em 76, começou o começo do fim. Porque, como a gente já falou isso aqui outra vez, até mesmo, acho que foi até o Maurício que falou isso, inclusive, forte abraço, que quando uma montadora ela começa a perder cliente, ela começa a fazer uma coisa chamada série especial. A série especial é reaproveitamento de peças de acabamento de outros carros e ou peças novas para um modelo que já é moribundo, que vai anunciando o seu fim. Né? O Fábio já falou. Você tinha o GT4, que era o GT4 cilindros, que inclusive até vendeu razoavelmente bem, porque as pessoas estavam cansadas de andar no V8 e gastar horrores. Quando ele foi lançado em 77, né? Porque a partir daí o V8 passou a ser um opcional. Né? E o 4 cilindros, que em 76 ele já tinha sido posto como de série, né, na linha, já tinham tirado os 6 cilindros. O GT4 vendeu mais do que o GT V8, pra você ter uma ideia. E tipo, era uma mudança completamente diferente na cabeça do consumidor. A galera também comprava mais o Opala SS4 do que o SS6. Exatamente. Porque as pessoas queriam economizar dinheiro. Tanto que sobraram poucos desses carros não convertidos para 4 cilindros ou vice-versa, porque hoje em dia não tem mais as restrições dos anos 70. Mas, quando começou o fim declarado do Maveco, foi em 77, quando o GT passou a ter o 2.3, como o Flávio já falou, e chegou uma coisinha chamada LDO. Sabe o que significa a sigla LDO, Flávio? Não, por favor, me conte. Nos Estados Unidos, eles chamam de Luxury Decor Option. No Brasil, eu não sei se isso é oficial, mas eu já ouvi chamarem de luxuosa decoração opcional. É uma tradução bem ao pé da letra. Exatamente. Eu duvido que tenha sido isso. Eu imagino que só tenham jogado essa sigla e o público que se dane pra descobrir o que significa. Eu acho que só jogaram essa sigla aqui porque a sonoridade é boa. Exatamente.
E não era uma coisa já tão, assim, diferente, tanto que a versão ideal foi parar em outros modelos também, como no caso do Corcel 2, que já estava chegando, e foi até bom ter citado isso, porque ele é o responsável indireto pelo fim do Maveco, porque nesses 2 últimos anos, o Maverick entrou num declínio absurdo, porque já era um produto cansado, só tinha tido um facelift, que era na traseira, mais efetivo na traseira, a frente mudou grade um pouquinho só. Então, assim, por mais atraente que tenha ficado, o carro estava cansado, né? O Opala já tinha sofrido 2 atualizações durante a vida útil 3 atualizações durante a vida útil do Maveco, de frente, né? Então o Maveco estava cansado. E surgiu uma opção de um veículo mais econômico na linha Ford, mais moderno. O Corcel 1 deixou de ser feito, surgiu o Corcel 2, que era uma versão mais voltada para aquele estilo mais dos anos 80, mais quadrado, menos curvilíneo, mais pronto para a nova década, digamos assim. E a LDO, ela chegou para ser uma coisa diferente. Você tinha a opção de teto de vinil, Flávio, me corrija se eu estiver errado, tá? Ela tinha calotas diferentes, ela tinha a opção do teto de vinil, ela tinha uma transmissão automática de 4 marchas que não, de 3 ou 4 marchas? Era 4. 4. No assoalho, Mas no assoalho. E é o único que tinha opção de interior monocromático também. Sim, inclusive uma beleza. Né? Acho que é uma coisa linda, inclusive. Mas é aquela coisa. A gente tá falando de um ano onde você só ia vender 1.000 carros. 1.034 carros. Então, assim, considerando que no ano anterior já tinha vendido 4.000, foi uma morte bem lenta. Não, mentira, isso foi 77. 77 ele vendeu 7, 78 ele vendeu 4, e em 79 ele só vendeu 1.000 unidades. Então a gente tá falando aí do fim, propriamente dito, do Maveco, que acabou em abril de 89. Ele saía de linha definitivamente entre o sedã e o coupé para ser substituído pelo Corcel 2. Depois de 108.000 unidades, é um carro que deixou uma legião de fãs absurda, mas que não podia competir mais com o Opala, que na linha 79 já estava chamando a linha 80 totalmente quadrada, muito mais parelha com o Corcel 2 do que com ele. Exatamente. Então, é interessante. Sim. Né? Era uma coisa mais moderna. Então você tá entrando nos anos 80, você não pode mais se dar esse luxo. A Ford cogitou trazer o Maverick para os anos 80, uma reformulação, mas isso não foi possível, porque já se gastou, de novo, outro Ford momento, gastou-se uma nota para fazer o Corcel. Pois é. Né? E então, se você for ver os esboços, né, do Maverick 2, é um Del Rey, entendeu? Isso é interessante também de falar. Sim, tipo, ele tinha todo o potencial do mundo para se tornar um competidor ali no encalço do Opala, mas é aquela coisa, a galera já não queria mais. Então não havia mais milagre que acontecesse. O mesmo ia acontecer com a Dodge 2 anos depois, né? O final dos anos 70 foi decisivo para a vida dos V8 no Brasil. Então, assim, na verdade, é uma coisa até que eu ouço muito falar, que inclusive quem me fala muito isso é até a Maria Eduarda Stantioni, inclusive forte abraço, e sempre fala, o motor 4 cilindros na linha Opala manteve a sobrevida dele. Fez o que fez ele segurar até o último modelo lá em 92. Porque o motor... Só te cortando mais uma vez. É tanto que o motor 4 cilindros foi quem salvou o Maverick, né? Sim. Mérito aí. O 2.3 OHC foi o que deu sobrevida ao modelo. Porque se dependesse do Aerovic, putz grila. Esse carro tinha acabado 2 anos, 3 anos depois de lançado. Então, assim, não tinha mais pra onde correr. A Ford não podia mais confiar em utilitário. Eles precisavam de uma coisa nova. Tanto que depois viria o Escort. Então seria uma reformulação de novo. Mas aí já é outra história. Já é outra coisa. E eu acho que a gente não pode encerrar o programa sem antes fazer uma mençãozinha às versões especiais do Maveco. Claro. Porque
a gente conhece, obviamente, tudo que a Ford fez. O GT, o Super Luxo. O Flávio, por exemplo, é tarado num sedã com um teto de vinil. Mas assim, as versões especiais feitas por concessionária ou até mesmo por fãs foram o que deram esse valor mítico ao carro. E você ia falar de uma, não ia, Flávio? Eu ia. Do meu favorito, o Maverick 5000R, que basicamente é um Maverick inspirado no carro da equipe Hollywood Bertha, que a gente citou anteriormente. E ele tem um spoiler frontal e tem o aerofólio traseiro inspirado diretamente nesse Maverick da equipe Hollywood, até a faixa lateral também. E esse carro não tem somente um kit estético, ele tem vários opcionais, coisa assim de primeira linha da época, né? Ele foi vendido em 74, né, durante a vida do Maverick. Isso é raro da gente ver, e geralmente os fora de série a gente já vê ali no final da vida dele, né, ou quando já tem passado, como é o caso do Maverick Centauro, né, e o Maverick 5000R, cara, ele tem uma lista de opcionais, assim, que eu acredito que só se você fosse sócio de algum banco da época, sabe? Se você fosse muito bem nascido mesmo, pra você comprar um carro com todos esses opcionais. Segura aí que eu tenho uma lista completa dos opcionais do Maverick 5000R. Eu vou citar agora em primeira mão. Eu vou, inclusive, falar os valores aqui, tá? E tá tudo no livro do Paul William Gregson, né? Universo do Maverick. E vamos lá. Pintura acrílica metálica, opcional de 7.000 cruzeiros. Aí vem spoiler aerofólio, 2.500. Faixa lateral, 1.000 cruzeiros. Aí vem aro de farol e grade preto, vindo do GT, imagino eu, né? Ar-condicionado, 6.000 cruzeiros. Antena elétrica, buzina Fiat, que hoje em dia está vendendo por 3 milhões de reais pelos donos de quadrado aí. Que na época custava 590 cruzeiros. Aí vem console com relógio do GT, estofamento especial por 2.959 cruzeiros. Inclusive, eu acho que eles colocavam estofamento do LDO aqui, porque é o mais lógico, né? Era o que se tinha na época. Aí vem espelho retrovisor externo do GT, pintado de preto, farol de milha do GT. Aí vem hidrovácuo importado, então tinha uma melhora aí de freio também. Só o hidrovácuo custava 1.659 cruzeiros. Aí vem palheta de para-brisa importada, até isso, tio. Jogo de roda especial. Esse jogo de roda era importado da Itália, tá? E custava 3.560 cruzeiros. Aí vinha jogo de pneu especial também. Rádio toca-fita, que ele não colocou aqui o modelo, mas era bem caro porque custava 3.500 cruzeiros. Tinha um teto solar importado por 3.700 cruzeiros. Vinha jogo de farol da Silent Pen, iodo amarelo por 320 cruzeiros. Acionamento elétrico dos vidros por 2.200 cruzeiros. Vidro Ray-Ban por 2.100 cruzeiros. Volante italiano. Isso tudo que eu citei, você poderia... Isso aqui é só os opcionais, tá? Não é o carro. Você poderia comprar por 41.722 cruzeiros. Sabe quanto é que custava um Maverick Super nessa época? Quanto? 47.000 cruzeiros. Você comprava quase um Maverick com esse tanto de opcionais. Então, maluco. Sim, então você tinha que ser um cara assim, muito da High Society mesmo, pra você poder comprar um carro desse. Não, assim, sendo bastante honesto, você tem que odiar a Dodge pra comprar um carro desse. Porque Exatamente. assim, o carro custava 47.000 cruzeiros. Só em opcionais dá 42. Exatamente. Então a gente tá falando pra mais de 80 conto, pra quase 50 conto de carro, velho. É uma loucura. É uma loucura. Isso sem considerar outra coisa que o Flávio ia mencionar também, já entrando já de sola no assunto dele, que pra concorrer com a famigerada... Não, na verdade,
concorrer com a Caravan seria sacanagem, porque a Caravan foi lançada o quê? 74, eu acho? Ou foi 79? Acho que foi 70. Deixa eu ver, lançamento. Bugamos agora. Ih, o palheiro de novo. Peraí. Palheiros, agora vocês estão permitidos a falar. Porque, pelo amor de Deus, vamos morrer aqui. Ela foi lançada em 75. Opa. Tá? Então, assim, existiu uma coisinha chamada Maverick Wagon, né? A versão perua do Maverick, que era feita em cima do sedã, se eu não estou enganado, que tinha uma benesse em cima da Caravan, que ela tinha 4 portas. Exatamente. Né? Então, assim, você tinha ali a opção de ter 2 portas a mais e com motor a mais. Importante salientar isso, porque a Caravan só era 4 e 6 cilindros e o Maveco tipo são do 8. Pois é. Então, assim, que aqui diz que quem fala era Sul-Americana Carrocerias, mas era um projeto até muito bem executado, né? Sim, era muito bem feito. Sim, então, assim... Tanto que se você for pesquisar aí, só a tampa da mala que era de fibra, o resto era tudo feito de lata mesmo, como é que diz? Remodelado, soldado direitinho. Realmente era bom. E, tipo, você podia comprar isso em determinadas concessionárias, tipo, Souza Ramos, Sonervig, então era uma coisa que tinha garantia de fábrica para motor, essas coisas, não era tão, assim, pinelado, né? Só que, de novo, assim como o próprio Flávio falou, não era barato. Uma dessas em 78 custava módicos 178 mil cruzeiros. Isso se você fosse com um carro seminovo, né? Novo mesmo, 0 km, era muito mais caro. Porque o que encarecia muito era o fato de que eles tinham que desmontar o carro, fazer a modificação e montar de novo, né? A Ford não vendia o carro semi-desmontado ou totalmente desmontado para eles irem fazer as modificações, né? Exatamente. Tipo, o kit era 160 mil com carro zero ou 50 contos se você já desse o carro. Então, assim, era bem caro, era bastante exclusivo e tem muito poucas. Eu não sei quantas foram feitas. Eu sei que o Paul William Gregson tem uma, que inclusive tá no livro, que é num tom assim cinza, bem bonito, mas não emplacou. Não emplacou, assim como a Monza em Vemo não emplacou, assim como várias peruas feitas por concessionários e carroçadoras não emplacaram, porque era uma coisa que só quem tinha grana mesmo podia fazer. Né? Então, assim, mais uma vez, encerrando esse capítulo imenso, que é a história do Maveco, que é um carro que deixou um grande legado no Brasil, primeiro de piadas jocosas, infelizmente, por causa do desempenho terrível do motor 6 cilindros, depois do fato dele ferver, e depois do fato dele não ter medidor de temperatura, e depois do fato dele perder popala na pista, enfim. E por aí vai. Muitas coisas jocosas para se dizer a respeito dele, mas também com um legado, assim, bastante considerável, com uma história rica, e que não pode ser esquecida assim tão facilmente. Flávio, suas considerações finais, por gentileza. Só agradecer mais uma vez, né? Tá participando de mais um episódio do podcast, que eu gosto bastante, né? Inclusive eu participei do cunho artístico do programa. Exatamente. Pois é, e é muito bom estar de volta, né? E falando de um carro que a gente gosta muito, né? Dentro das suas contravenções, até da própria montadora, a gente tá aí, né? Infelizmente a gente gosta e tá atrelado à Ford velho. E é isso aí, mano. Mais coisas virão aí, como você falou, né? Ainda tem os full size americanos pra gente falar. Com certeza, a gente ainda vai trazer esse universo. Cara, tem pra mais de 5 episódios aí, se a gente botar todos no papel pra fazer. Mas a gente com certeza vai trazer. E ainda tem um determinado SUV da japonês por ali que eu quero muito falar ainda. Ih, meu Deus, lá vem. Eu sei que tá vindo, eu vou dar detalhes. Eu vou deixar que o público se encafife em casa e descubra o que é, mas quem te conhece sabe. Pois mas é. A gente vai trazer, tá? Isso cabe na pauta do diesel ou não? Cabe sim. Então pronto, já temos mais um episódio pra fazer. Então assim, Flávio, mais uma vez obrigado por ter vindo. Quer deixar tuas redes pra galera?
Claro. No Twitter você pode me encontrar pelo @FlávioDomingos_. Lá eu tô sempre falando de carro, a gente tá discutindo e tal. E no Instagram você pode me encontrar no pessoal pelo f.flávio, com 2 L's. E tem o meu Instagram artístico, né? Eu posto também alguns desenhos por lá. É o @_Epifânio. Você pode me encontrar por essas redes aí. E no Twitter eu também posto algumas artes de vez em quando. Bom, a mim você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, você me encontra no @THERTLima, só tem esse. Se você tiver um pouquinho mais de tempo e quiser acompanhar meus outros trabalhos, eu vou deixar meu Linktree aqui na descrição. Você pode acompanhar também as minhas matérias no Jornal do Carro, no Estadão. E não esqueça de seguir o programa, tá? Isso é muito importante. Siga a gente no Twitter também, que a gente sempre avisa quando saem os programas novos. E as baboseiras que acontecem no GPC, que é o grupo Pai de Carro de Comunicação, os bastidores ali do grupo da emissora. De resto, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ouvido mais um episódio do Pó de Carro. Esse é um episódio maior, é o Documento Pó de Carro, onde a gente conta a história de determinado modelo e traz para vocês detalhe por detalhe. De resto, eu espero encontrar você no nosso próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Documento Pó de Carro e até a próxima.